E aí vem os Jogos Olímpicos, atravessando séculos de história com a reunião dos diversos países do mundo. Mas como é possível haver tal feito com tamanha distinção de culturas e linguagens? Bom, o ser humano é capaz de se comunicar de maneiras maravilhosas, e logo isso será mais evidente nos próximos instantes. Os pictogramas são símbolos gráficos figurativos que comunicam algo aos seus observadores, de forma independente da linguagem escrita, confiando somente no desenho de suas imagens. Ou seja, trata-se de um sistema não verbal de comunicação, sendo universal, que torna ideal para contextos mundiais. Já os pictogramas olímpicos são desenhos que representam de maneira exclusivamente visual as modalidades dos jogos, sendo popularizados em 1964 nas Olimpíadas que iriam ocorrer no Japão. O Comitê Olímpico Japonês se deparou com um forte desafio de comunicação, uma vez que os japoneses não usam o alfabeto latino e o japonês é a língua exclusiva da Terra do Sol Nascente. Era necessário então encontrar uma forma de comunicação que transcendesse a barreira do idioma. Dessa forma, Masaru Katsumi criou os pictogramas olímpicos, esses desenhos que representam de maneira visual as modalidades dos jogos, sendo um marco para a história do design gráfico e para os pictogramas, sendo usado também para representar serviços. E foi assim então que surgiram os símbolos do banheiro feminino e masculino, e também como diversos outros, tornando possível identificá-los independente da linguagem, encontrando facilmente a ala médica, cabines policiais, telefones públicos, correios e outros tipos de serviços variados, marcando sua gigantesca importância ao design mundial. Mas e antes? Sim, produções semelhantes foram feitas nos Jogos Olímpicos da França e em Estocolmo, em 1912 e em 1924. Porém, elas não apresentavam um design tão simples, o que dificultou o seu entendimento, além de se restringirem a simbolizar as modalidades dos jogos, não sendo abrangentes como as produções japonesas. Da década de 60 até a década de 80, os pictogramas olímpicos pouco variaram de forma e eram puramente informativos, se distinguindo apenas por pequenas diferenças nacionais acrescidas. A mais importante variação foi a de 94, na Noruega, quando os pictogramas se basearam em gravuras de uma caverna que é patrimônio arqueológico do país. Essa foi a primeira vez que o símbolo nacional foi incorporado ao design gráfico, ultrapassando a função puramente informativa e passando a contar uma história e a representar o país daquela edição dos jogos. Portanto, dependendo da nação, os pictogramas sofreram alterações, além de, óbvio, com o passar do tempo, acréscimo de modalidades. Dessa forma, alguns não eram muito alterados de uma edição para outra, só que em alguns outros anos o design era basicamente recriado do zero. E rapidamente, os pictogramas se tornaram sinônimo de identidade do país sediador dos jogos, indo além de ser apenas uma mera representação das modalidades esportivas e se tornando um símbolo-chave daquela nação para o evento. Não é difícil imaginar que depois de tamanho sucesso, eles passariam a ser referência no design. Eles foram extremamente importantes por cumprir sua principal função, comunicar algo ao público. E a sua influência é perceptível nas marcas atuais, como ícones de apps, softwares, logomarcas e entre outras coisas. Além, lógico, de ser uma iconografia que mostra muito movimento, que é marca da era moderna. Sendo uma produção específica de design, os pictogramas olímpicos seguem as noções dos pictogramas. Então, eles precisam ser de fácil entendimento e não conter nenhum símbolo verbal de comunicação, reduzir ao máximo as formas e tamanhos e geralmente dar a impressão de um movimento. E também, lógico, eles devem representar as modalidades dos jogos e serviços utilizados pelo público. E pode-se observar que dentre esses estão alguns motivos que fizeram as obras de Estocolmo e França não serem consideradas pictogramas. Além disso tudo, eles precisam atender algumas métricas para que sua criação seja baseada em alguns dos aspectos do design, como identificar os elementos-chave da imagem, identificar um número limitado de elementos visuais, como formas, linhas e ângulos, e organizar esses elementos em uma grade, e abusar da repetição de elementos e posições para atribuir significado à iconografia. E usar da menor quantidade possível de elementos para ser fácil de entender. Então, a seguir serão analisadas algumas das obras mais destacadas das Olimpíadas e como elas refletem a história de seus países. E uma curiosidade que é interessante é que muitas vezes alguns alunos de escolas de artes eram contratados para criar os símbolos daquela edição. E isso mostra o pensamento artístico e de design por trás da criação dos pictogramas. Pictogramas dos Jogos de Munique, na Alemanha, em 1972. Um quadro quadriculado serve de referência para o seu desenvolvimento. As linhas dos pictogramas são construídas com base em ângulos retos de 45 graus. O estilo desse conjunto é um marco tanto para o design de pictogramas olímpicos, quanto de pictogramas em geral. Pictogramas dos Jogos de Atenas, na Grécia, em 2004.
inspirados na Grécia Antiga, fazem referência às estatuetas de Cíclades, através de suas formas simples e organizadas. Os traços finos dos detalhes lembram de figuras gregas, e os fragmentos de vasos antigos serviram de inspiração para a forma irregular das molduras que são dos pictogramas. Pictogramas dos Jogos de Tóquio, no Japão, em 2020. Procurou expressar a beleza dinâmica dos atletas, respeitando o legado deixado pelos pioneiros do design japonês dos Jogos de Tóquio de 64. Os personagens são compostos de formas geométricas desconexas para representar diferentes partes do corpo. Alguns também mostram personagens usando equipamentos esportivos como tacos de golfe ou tacos de hóquei. Evolução multimídia. Em 2020, Kota Iguchi trouxe uma realização especial dos pictogramas, trazendo movimento às imagens que antes eram estáticas. Trazer movimento ao design foi um processo natural, tendo em vista a grande quantidade de sinalizações digitais em Tóquio, sendo altamente significativo para a evolução das obras considerar a fusão com a tecnologia. E como visto, os pictogramas olímpicos surgiram de uma necessidade de comunicação que logo foi suprida pelo design japonês, transformando o design mundial e trazendo uma nova carga identitária para as nações sede das Olimpíadas, e o despertar dos pictogramas de modo universal.